E Santa Maria receberá mais um aliado no combate à criminalidade. O projeto de implantação dos núcleos de polícia comunitária prevê a inserção dos órgãos de segurança de modo permanente nas comunidades. E é sobre esse assunto que eu converso com o Coronel Jaime Garcia, que é comandante do CRPO Central da Brigada Militar. Boa tarde, Coronel. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença. Bom, em princípio, serão então cerca de 20 policiais militares, 10 policiais civis e 8 guardas municipais atuando na cidade. Nesse levantamento feito para a instalação dos núcleos e o direcionamento das forças policiais para cada uma dessas comunidades, gostaria de saber, Coronel, justamente como foram levantadas as comunidades que devem receber esses núcleos, que critérios foram utilizados? Bom, primeiramente é preciso fazer uma retrospectiva, né, de como isso chegou até Santa Maria. Né? Nós, ano passado, no mês de outubro, nós formamos aqui alguns policiais militares do 1º Regimento, policiais civis, como todo este aí, e uma pessoa da Guarda Municipal, que é um programa a nível federal chamado CREC é Possível Vencer. Esse programa tem sido implantado em algumas cidades do Rio Grande do Sul, são tão somente 3 desse primeiro momento, que faz parte de um contexto maior que é o policiamento comunitário. É uma parte do policiamento comunitário. Bom, nessa formação nós temos já, existe esse programa, que o CREC é Possível Vencer, a nível federal, vindo pelo SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde alguns municípios, tipo Santa Maria e Passo Fundo, mais precisamente, nós vamos receber uma van, né, com uma tecnologia avançada, com vídeo monitoramento, nós vamos trabalhar com viaturas, com motocicletas, e dentro desse programa existe a construção dos órgãos de segurança pública, a Guarda Municipal, Polícia Civil, dois ou três agentes da SUSEP também fizeram esse curso, né, que nós vamos, esses veículos já estão em Porto Alegre, é uma questão assim de datas, né, para nós agentarmos, já está articulado, já está programado isso aí, para esse ano nós temos essa base. Bom, tão logo nós tenhamos a resposta definitiva de quais esse veículo vai vir, porque ele vem com mais 3 veículos, viaturas leves e mais 3 motos, e uma central de vigilamento num raio de 3 km da onde já vai ficar posicionado. No primeiro momento, ela deve funcionar num determinado bairro. Então, de acordo com o levantamento da Brigada Militar, que vai fazer a gestão todo esse equipamento, mais algumas informações da Polícia Civil, nós vamos então estabelecer um critério, uma forma de como nós vamos trabalhar com esse tipo de equipamento, né? E então isso aí nós não temos ainda definido, né? Certamente será a Zona Oeste ou a Zona Norte, um desses bairros, né? Que é onde nós temos, porque esse trabalho do CREC é Possível Vencer, desse programa, vem exatamente combater o uso indevido e o combate ao tráfico de drogas, né? Que então, gera toda uma rede de criminalidade. Forma uma rede, né? Esse é um ponto, nós vamos estabelecer isso mesmo. O outro ponto é que a Secretaria, isso vem tudo via Secretaria de Segurança Pública. Né? Um outro ponto que nós temos estabelecido, que foi informado agora no início do ano, que também Santa Maria, no decorrer desse ano ainda, também vai receber o núcleo de policiamento comunitário, que abrange um outro tipo de atividade. Esse sim pode ser num bairro diferenciado. Às vezes as pessoas confundem assim, não, é uma OPP, é um território da paz. Existe uma diferença nesses programas todos, né? São 4 programas diferenciados. Então o que nós temos? Em Santa Maria hoje, por exemplo, nós não temos nenhum bairro, né, em que nós temos assim, que a polícia, no seu total, tenha dificuldade de adentrar e de combater os criminosos. Nós não temos isso. É diferente daquelas favelas do Rio de Janeiro. Não se trata de uma espécie de ocupação. Não, exatamente, não é uma ocupação. Então os territórios da paz e a UPP são ocupação que a polícia permanece lá diuturnamente. Nós, em Santa Maria, nós temos, evidentemente, alguns bairros são mais ou menos violentos, né, da violência, mas nós ainda, os órgãos de segurança pública ainda conseguem dar esse combate, né, eficaz naquelas demandas decorrentes do próprio bairro. Coronel, eu gostaria de convidar o senhor e também quem assiste ao Santa Maria agora para a gente assistir. Nessa semana, nossa equipe ouviu o delegado Carlos Alberto Gonçalves, que é o titular da 2ª DP, que cobre a região oeste de Santa Maria, onde foram registrados pelo menos 6 homicídios no intervalo de menos de um mês, 5 deles na comunidade da Nova Santa Marta.
que registrou 5 mortes no intervalo de 3 semanas. E o delegado analisa a questão da violência como um fenômeno cultural bem peculiar nas comunidades. Então, vou convidar o senhor para a gente assistir a essa entrevista e, na sequência, nós continuamos conversando justamente sobre núcleo de polícia comunitária versus a questão da cultura da violência. Vamos assistir, então, a fala do delegado Carlos Alberto Gonçalves. Nós temos partido do princípio que nós estamos falando uma área que, historicamente, ela sofre do problema da exclusão, né? E essa exclusão social, queira ou não, ela se torna um campo fértil para a violência. Mas veja bem, quando você fala em pobreza e falta de condições de ascensão social, não é condição sine qua non para se tornar um criminoso. Por que eu falo isso? Porque a grande maioria daquela comunidade são pessoas de bem, né? Logicamente, essas condições precárias sociais que foram germinando naquela localidade lá, desenvolveu um quadro que eu chamo de cultura da violência, né? Existe uma geração, que eu digo que é uma geração perdida de jovens, que está sofrendo as consequências dessa, digamos assim, desse apartheid, né, social que se estabeleceu lá. O que a polícia pode fazer? A polícia faz aquilo que é a sua atribuição, que é reprimir os crimes na medida que eles vão acontecendo. Particularmente os homicídios. Os homicídios, que eu considero, junto com o latrocínio e o estupro, os crimes mais graves que é estabelecido no Código Penal, a polícia está agindo de pronto. Assim como que ocorre o fato, nós estamos dando uma resposta imediata. Estatísticas apontam que mais de 90% dos crimes ocorridos, não só naquela localidade, mas em toda a cidade, a Polícia Civil tem esclarecido, os autores ou estão presos ou estão respondendo em um processo em liberdade. Enfim, então, essa causa, por si só, essa exclusão social, por si só, e alguns outros ingredientes que fomentam essa situação, elas explicam toda essa violência ocorrida naquela área. Particularmente, o tráfico e o consumo de drogas não é um privilégio daquela região. Isso aí toda a cidade sofre com esse tipo de situação. Mas o que eu vejo ali, existe uma certa particularidade na violência praticada por aqueles jovens lá. Muitas vezes não está ligado exclusivamente à situação das drogas, e sim por uma questão que eu já falei, de uma cultura de violência que se estabeleceu lá. Muitas vezes a banalidade, muitas vezes, gera esses crimes, né? Então, existem facções, são grupos rivais, ou muitas vezes apenas uma desavença pessoal, né, que muitas vezes ocorre lá no presídio, que eles trazem para a comunidade lá. E essa cultura de violência, né, alicerçada nessas questões de desavenças, acabam dinamitando, digamos, toda essa questão. Mas o tráfico de drogas, logicamente, é um fator importante, mas em vários homicídios, principalmente os homicídios, não é um fator exclusivo, né, desses crimes. Bom, Coronel Jaime, pelo que a gente pôde assistir da fala do delegado Carlos Alberto Gonçalves, ele citou como exemplo, até usando as próprias palavras dele, uma geração perdida para a criminalidade. Nesse sentido, eu queria conversar com o senhor sobre o combate ao crime, levando em consideração que nas rixas de gangues a gente sabe que tem muita presença de adolescente, que faz quase que uma frente de batalha, né? Afora a questão do adulto que traz a rixa de dentro do presídio, o adolescente já está sendo inserido nesse universo do crime. Como trabalhar duas questões? Primeiro, a repressão ao crime que está estabelecido e, ao mesmo tempo, um trabalho de prevenção, principalmente com o adolescente, que é um trabalho um pouco mais difícil e mais cauteloso, porque ele não pode sofrer uma pena tal qual um adulto, mas precisa se prevenir para não perder esse jovem para a criminalidade. Nesse sentido, o que o núcleo da polícia comunitária, com a presença do policial na comunidade, pode estabelecer? Bom, o delegado certamente falou com muita propriedade, né, até porque ele tem nas mãos ali o poder investigatório, né, de todos os crimes que ocorrem
na cidade de Santa Maria. Com muita propriedade abordou o tema. Algumas questões são bem pontuais, né? Hoje os homicídios que nós temos em Santa Maria são todas pessoas que tiveram uma passagem pela polícia, né? São pessoas albergadas, ou ex-presidiários, ou menos presidiários. Enfim, isso é uma contestação que se precisa analisar à parte, né? Sim, o senhor se refere aos homicídios últimos registrados. Quase, acho que 90% com exceção do latrocínio, né, dos homicídios que ocorreram no ano passado em Santa Maria foram em torno das pessoas que já tinham algumas passagens, ou mesmo rixa, ou mesmo acerto de conta, pelas investigações que nós tivemos através dos nossos serviços de inteligência e a própria investigação da Polícia Civil, em determinado momento aponta nessa direção que as coisas aconteciam dessa forma. Mas são vidas que se perderam, evidentemente, que ninguém quer perder esse tipo de coisa. Bom, a questão dos jovens, né, eu vejo assim também que hoje, devido ao acesso à internet, acesso a uma série de informações, né, hoje as pessoas marcam encontros via Facebook, via qualquer outra meio de comunicação mais acessível, né, desses grupos, né, de jovens que, por motivos de desavenças, de rixas pessoais, ou até mesmo qualquer uma banalidade, como o próprio delegado falou, se encontram e praticam atos de violência, né, nesse sentido, né. Nós temos essa novidade, vamos assim dizer, né, que já não é mais tão novidade, porque todas as manifestações que nós tivemos no ano passado foram através do Facebook, desses encontros que ocorreram. Na parte de repressiva da Brigada Militar, nós temos feito esse combate, como o delegado mesmo falou, né, a gente dá uma pronta resposta, um pronto atendimento. Nós temos em Santa Maria o Batalhão de Operações Especiais e mais o 1º Regimento, e somos umas poucas cidades do interior privilegiadas com as 2 unidades operacionais. A gente consegue dar uma pronta resposta, não só para esse tipo de ocorrência, mas para qualquer um outro, tá? Qualquer outro delito que a gente consegue dar esse atendimento. A forma preventiva, tanto que prisões são feitas, e tanto que o próprio delegado diz, que 90% dos casos de homicídio se resolveu. Sim. E foram prisões, acredito, na sua grande maioria, feitas pela brigada. Tranquiliza a população, porque é um dos índices de elucidação mais altos do país, do Rio Grande do Sul, inclusive. Então, essa ponta resposta nós temos, né? A gente procura trabalhar que isso não ocorra. Com relação à parte da prevenção da Brigada Militar, a gente faz o quê? Através do próprio policiamento comunitário, próprias das reuniões comunitárias, a gente leva as informações e define para as comunidades o que é de polícia e o que não é de polícia, né? Às vezes penso lá que foge à alçada da polícia, dar algumas respostas, algumas informações, que é lá do Poder Judiciário, é do Sistema Penitenciário, ou da própria Civil ou da Brigada, na parte preventiva da Brigada Militar. E aqui em Santa Maria nós temos, não são todos os municípios que tem, né? Nós temos o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública, né, que é o GGM, que funciona junto com a Prefeitura Municipal, onde todos esses órgãos se reúnem, têm se reunido, exatamente para estabelecer metas, objetivos, para poder, também é uma forma de prevenção, né? Então, assim, nós temos a Guarda Municipal, nós temos o pessoal da Brigada, nós temos o pessoal da Polícia Civil, da SUSEP, para fazer essa contestação da criminalidade. Então, esse policiamento comunitário que nós estamos tentando implantar, ele vem justamente para quê? Fixar o PM, e aí é o núcleo de policiamento comunitário, né? Que é exatamente fixar o PM naquela região, que ele se torne conhecido, que ele se torne dos moradores, que ele possa identificar as escolas, os delinquentes, mas esse núcleo também tem uma parceria com a Prefeitura Municipal. Por isso que esse núcleo de policiamento comunitário, ele tem muito a ver com a Secretaria de Segurança Pública e o próprio município. A Brigada entra com os recursos, entra com o material humano, os equipamentos, então é algo assim permanente, né? Que nós não podemos, não é aquela que muito falaste da ocupação, né? É manter o status de sensação de segurança e combate à segurança, à criminalidade. Então, essa é a forma preventiva que nós temos hoje no momento, é dessa forma, e fora os projetos sociais que a Brigada tem, que outras cidades têm, que vêm a somar também. Tá certo. Coronel Jaime, muito obrigada pela sua presença aqui no Santa Maria Agora. Ficamos à disposição da Brigada Militar neste quadro, que é justamente para isso, para informar a população de Santa Maria sobre os projetos e operações desenvolvidos. E eu que agradeço. Muito obrigado.